Eu sou um aficionado por histórias de terror desde que eu me entendo por gente. Todo mundo consome esse tipo de mídia que remete aos gêneros X, Y, Z em algum momento da vida, inclusive nos momentos mais iniciais da própria vida. Lembro que quando eu era mais novo, os primeiros contatos que eu tive com o gênero de terror foi jogando Resident Evil no PlayStation 1 e eu senti um medo cabal daquilo ali, como se fosse a coisa mais tenebrosa do planeta. Depois eu fui crescendo e vendo mais sobre aquela franquia, especialmente outras pessoas jogando e tendo contato com outras obras no meio do caminho. Até chegar no marco que redefiniu meu gosto para esse tipo de coisa, foi a franquia Silent Hill. E ali foi um caminho sem volta. Desde então, consumo todo tipo de mídia de terror, mas principalmente mangás. E hoje eu quero falar um pouco da obra que abriu minha cabeça para o terror em quadrinhos. O mangá O Enigma da Falha de Amigara, do mestre do terror Junji Ito. Esse mangá me foi apresentado no meu ensino médio anos atrás. Foi algo que soltaram numa roda de conversa e que me mostraram a capa e eu fiquei extremamente curioso. Eu não conhecia o autor e etc. Foi ali que tudo começou a dar errado pra mim e deu muito certo pra minha psicóloga. E pra quem nunca leu essa história em específica do Junji Ito, deixa eu dar uma contextualizada rapidinho. O enigma da falha de Amigara começa depois de um terremoto que revela uma parede rochosa de buracos estranhamente perfeitos, cada um com um formato específico e exato de um corpo humano. Mas, novamente, não qualquer corpo humano, e sim corpos humanos em específico. Logo, pessoas começam a encontrar o seu buraco, e vai ser muito difícil fazer esse vídeo sem dar risada por conta disso. Isso vai acontecer bastante. Encontrando o buraco, elas parecem encontrar um encaixe feito sob medida, como se a pedra tivesse esperado a vida inteira por elas. E o mais perturbador dali não é só a existência dessas cavidades, mas sim a sensação irresistível e irreversível que elas provocam. Uma mistura de fascínio, de pertencimento e de destino, no fundo, de obsessão. Sendo assim, a história acaba acompanhando dois personagens, um rapaz chamado Oki e uma moça chamada Yoshida, que ao saberem do acontecimento, no caso, a falha da montanha, naquele momento que é televisionada e noticiada, decidem visitar o local. E então, observam aquele fenômeno bizarro, enquanto vêm, um por um, indivíduos decidindo entrar nesses túneis estreitos, mesmo sem saber o que existe do outro lado, mesmo sem saber quanto tempo levaria para atravessar. É dentro desse contexto que a gente é introduzido a essa história. Uma coisa impressionante do Junji Ito é como ele consegue construir uma série de narrativas curiosas dentro de obras super curtas. Esse mangá, no caso, é basicamente uma história bônus presente em outro mangá chamado Gyo, que eu ainda não li, mas quero muito ler. Inclusive, digam se vocês querem que eu analise esse mangá também. O conto tem em torno das suas 30 a 35 páginas, ou seja, é um conto bem curto, onde lá ele explora uma série de situações, seja a impulsividade dessas pessoas em checar aquela tal falha, seja uma série de alusões enquanto a punição que o Junji Ito traz aos sonhos do protagonista, que acaba sendo mais explorado durante o decorrer da história. Além disso, também, seja pela impossibilidade de compreender o que é aquilo, o que bebe e respira um terror cósmico muito influente por conta da literatura Lovecraftiana, que é algo que é extremamente comum dentro das próprias histórias do Junji Ito, servindo como uma série de alusões. Como exemplo, no caso do mangá Gyo, trata muito sobre os traumas de guerra e sobre a situação que o Japão esteve pós-Segunda Guerra, não aceitando muito do que ele havia cometido. Então, o próprio Junji Ito usa o Gyo para fazer esse tipo de expressão. E também o terror que é muito comum e talvez o mais forte no trabalho dele, que é uma espécie de terror comportamental. Ou seja, mostrando como as pessoas, dentro das relações que elas constroem consigo mesmas, orbitam em uma forma de vale da estranheza, considerando novamente essas obsessões e outras manias que, no fundo, tanto nos assustam quanto nos fazem extremamente humanos. Nesse caso, o melhor exemplo que a gente tem de mangá do Junji Ito é o mangá Uzumaki, que eu também tenho vontade de trazer aqui. Mas, revisitando a obra, no caso da Falha de Amigara recentemente, eu tive uma sacada diferente enquanto ao terror que podia estar sendo abordado ali do que eu tive na primeira vez, que inclusive fazia muito tempo. O terror ali ele não parece só puramente um comportamento, mas sim uma forma de encarar esse terror também considerando a identidade e a liberdade do sujeito humano. Mas, antes da gente sair para uma montanha e entrar no seu buraco, por favor, se inscreve, curta, comenta o vídeo e compartilha. Isso me ajuda bastante por aqui. E também, por favor, recomenda outros mangás. Sério, antes que eu comece a entrar em parafuso. Ou, no caso, em uma montanha. A identidade e a liberdade é e sempre foram assuntos muito trabalhados na filosofia, sendo dos principais tópicos de debate de diversas ideias e de diversos filósofos. Sendo assim, eu acho que é possível analisar essa obra por parte de alguns pensadores. E aqui eu quero trazer dois em específico para ajudar na nossa questão.
Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. No caso de Heidegger, considerando, claro, uma posição de sujeito perante o mundo e como que ele vai se desenvolver naquele assunto, considerando o conceito dele de Dasein, em seu texto Ser e o Tempo, enquanto Sartre busca entender a condição humana partindo de uma liberdade, como que essa liberdade condiciona o próprio sujeito, ou seja, aquele indivíduo que é condicionado a lidar com a própria angústia e a toda agonia de viver em um mundo onde ele é obrigado a escolher as coisas, considerando o humano a condição de condenado pela própria liberdade. Durante a história do mangá, a gente acompanha aqueles dois jovens e notamos que lá existe uma curiosidade geral quanto àqueles buracos que foram abertos na montanha, chamada Falha de Amigara. Algumas pessoas partem de diversos lugares para que assim encontrem e entrem nos seus buracos. E aqui eu tô me segurando muito para não rir. Um detalhe importante é que nesse momento do mangá ainda existe muito mistério sobre os buracos em si. É sabido que se trata de um resultado de um movimento sísmico, no caso um terremoto, de forma geral, mas não se entende bem o que está acontecendo dentro da própria montanha, o que são aqueles buracos, como que eles se formaram, se existe algum tipo de variação lá dentro da montanha, ou mesmo se existe algum outro lado, ou o que tem do outro lado. Mas, acima de tudo, por que eles têm esse formato humano? E para piorar, do porquê que eles têm formatos de humanos específicos. Em certo momento, indo verificar essas falhas, os protagonistas encontram um homem chamado Nakagaki, que é efetivamente o primeiro personagem que a gente vê entrar no seu buraco na montanha. Olha, eu juro por Deus, algo que choca os pesquisadores da região, visto que depois de um tempo, Nakagaki não é encontrado mais na profundidade que antes havia sido registrada, que era em torno ali dos 30 metros. Uma equipe de emergência acaba tentando entrar naquele local, mas eles não obtêm resultado. A partir dali, o Aki e a Yoshida, que estavam acompanhando próximos à montanha, começam a ter pesadelos, especialmente o Aki. E os pesadelos do Aki, num primeiro momento, envolvem a trajetória especificamente do Nagakaki, num painel bem claustrofóbico no geral. Uma cena em que o Nakagaki percebe que não consegue voltar e que mesmo que ele chame ajuda, não vai adiantar. Daí começa cada vez mais a obsessão das pessoas com os outros buracos no formato do corpo, e a obsessão da Yoshida com o buraco que ela encontrou com o formato do corpo dela. Nesse meio tempo, o Aki tenta acalmar ela, inclusive tampando o buraco dela com uma pilha de pedras e se comprometendo a fazer companhia para ela durante a noite. Tendo uma cena até bem bonitinha, os dois dão um beijo. Até o momento em que o Aki dorme de novo, e dessa vez tendo um pesadelo envolvendo um crime que, no sonho dele, havia sido cometido, e a condenação sendo a entrada naquele espaço, é considerada a punição mais cruel que um criminoso poderia conseguir naquele contexto. Aqui o mangá gera uma cena bem desconfortável para nós leitores, mostrando que quanto mais se avança naquela falha, mais o espaço dentro daquele buraco acaba se torcendo, se retorcendo cada vez mais, esticando mais e mais para quem está lá dentro, inclusive danificando nossos ossos e outras partes do corpo. Por ter dormido, ele percebe que agora ele está sozinho e sai para procurar a Yoshida. E ao encontrar o buraco com o formato da Yoshida, as pedras que ele tinha colocado na entrada e as roupas da Yoshida estão de lado. Ele acaba percebendo que ele deixou a Yoshida sucumbir à própria obsessão e vê o espaço dela naquela montanha. Nesse momento, o Aki entra em um certo choque, parando ao lado de onde estava a entrada da Yoshida e acaba sentando ali. Eventualmente, ele acaba deixando a lanterna que ele estava carregando cair e acaba revelando um formato exato do corpo dele. Então, é nesse momento que o Aki decide, considerando mesmo todos os pesadelos que ele havia tido naquele tempo, entrar naquele buraco, naquele espaço que era dele. Então, depois disso, depois dessa cena do Aki entrando naquela cavidade com o formato dele, meses se passam, onde é mostrado para nós que um alpinista eventualmente encontrou uma outra falha na montanha feita também por um terremoto. E que nessa falha não existem mais os buracos propriamente humanos, da forma que a gente via anteriormente, mas sim espaços que garantem uma certa semelhança com a nossa forma. E, aos pesquisadores olharem dentro desse buraco, eles se deparam, então, com os corpos completamente deformados, ressecados e com a mais pura expressão do horror que havia passado naquele espaço em questão. Encerrando aí o conto da Falha de Amigara, sem final feliz nem nada. Então, tendo esse contexto geral do que se trata o mangá, eu acho que a gente consegue encontrar uma série de paralelos filosóficos que fogem do terror propriamente. Como eu havia comentado, e principalmente de algumas correntes existencialistas da filosofia. Pelo lado do filósofo Martin Heidegger, e aqui, claro, considerando todas as críticas ao Heidegger, a gente pode considerar o mangá também no conceito dele de Dasein, e como que ele se relaciona com o mundo posto ali. De forma geral, esse conceito, Dasein, ou a tradução sendo ser aí, gira em torno de uma correlação entre o ente, ou seja,
o ente é tudo aquilo que é. Coisas concretas, como uma cadeira, um microfone ou coisas do tipo. Aquilo que a gente pode encontrar e lidar no dia a dia. Já o ser não é propriamente uma coisa, mas sim o que torna possível com que esses entes, ou seja, esses objetos, possam ser. Em outras palavras, uma espécie de condição de reconhecimento de possibilidade do ente se reconhecer enquanto ente e se relacionar com o mundo à sua volta, considerando esse aspecto como a essência, o reconhecimento, as vaidades e os afetos, a vida cotidiana e em comunidade e uma série de outros critérios. Dentro dessa relação, o ente se reconhece no mundo material e o mundo material também se reconhece naquele ente, formando assim uma relação de sujeito-mundaneidade. Na obra, conseguimos notar isso pela forma em que as pessoas ali postas reagem com o surgimento da falha, reconhecendo coincidentemente formatos humanos naquelas montanhas. Sujeitos conhecendo um espaço no mundo. Essa relação entre sujeito e mundo, e também por essas formas de sujeitos lidarem com aquele cenário já existente, nos mostra uma afronta a uma mesmeidade social, fazendo com que aqueles sujeitos que adentrem aqueles espaços se percam e se dissolvam na própria temporalidade e finitude, representados aqui pelo espaço, ou seja, pelo buraco em formato de humano, que eventualmente acaba se mudando completamente. Além de que, nesse contexto, o Dasein, ou seja, o ser aí, acaba se limitando dentro da necessidade cabal de entrar naquele espaço enclausurado, levando ao que o filósofo chamaria de inautenticidade. Nesse contexto, o terror mora em como nós nos reconhecemos naquela sociedade, e no caso, na montanha, representando esse espaço no mundo, e como nós nos diluímos numa certa subjetividade da mesmice predestinada, ou seja, o espaço que já estava moldado dentro da montanha, e essa forma, essa necessidade cabal de adentrar aquele espaço. Em outras palavras, a gente pode considerar mais ou menos de uma seguinte forma: devo entrar naquele buraco? Ué, mas ele é meu. E todos os outros entraram nos seus respectivos espaços. O que tem lá, eu não sei, mas eu só sei que eu devo fazer isso. Afinal, isso sou eu. Mas, por outro lado, também temos que considerar o peso das escolhas e das decisões que os protagonistas acabam se submetendo a realizar. Aqui, a visão proposta pelo filósofo existencialista Jean-Paul Sartre mostra, até de forma bem clara, como essa objetificação de uma identidade, ou seja, os buracos no formato exato de uma pessoa, são uma forma de confronto ao próprio radical humano de liberdade. Para Sartre, nós humanos somos destinados, ou melhor, somos condenados a ser livres em todas as nossas escolhas que fazemos em toda a nossa vida. E que se caso não realizarmos essas escolhas considerando essa forma de liberdade radical, estaríamos afrontando a própria condição humana, gerando a chamada má-fé. Essa compulsão nos livraria diretamente das nossas ações e tiraria a responsabilidade daqueles atos em questão, da qual nós somos condenados a escolher. Em outras palavras, Sartre insiste: não há essência humana, o humano é que faz a si mesmo. E no mangá, esse buraco perfeito conversa com essa essência pronta de forma muito clara. Isso aqui sou eu, mas isso é a mais pura má-fé. Fingir que essa compulsão externa obriga a ação, evitando a angústia e a escolha livre, é uma forma de ir contra o próprio radical humano da liberdade. O Aki sonha com esse buraco e resiste, mas a Yoshida entra e sai deformada dele. E nesse caso, representando a má-fé, onde o indivíduo mente para si para fugir de uma responsabilidade absoluta que é inerente à própria existência humana. Essa atração ela não é mágica, mas sim uma projeção. Um buraco que espelha essa facticidade, ou seja, aquele corpo dado, aquele contingente, convidando a transcender, no caso recusar, ou a cair, no caso, entrar naquele espaço, ampliando o horror como a recusa covarde da liberdade sartreana. Outro detalhe que também corrobora com esse ponto são os pesadelos que o Aki acaba tendo no decorrer do mangá, que acabam se refletindo como uma espécie de resultado pela escolha tomada, ou seja, mostrando que essa liberdade tem um seu impacto na vida do sujeito, e, no caso do seu segundo pesadelo, tendo uma responsabilidade clara, aqui representada pela punição criminal, pelas escolhas tomadas ali naquele contexto. Resumindo, essa busca por uma essência é uma forma de predestinação, aqui representada pelos buracos na montanha, e é uma forma clara de negação da própria vida e da própria essência do ser, já que uma espécie de essência própria não existe, visto que essa obrigação, ou melhor, essa condenação de cada um de nós é escolher. No fundo, o terror em si é o fardo da escolha ou não de entrar naquele buraco, e também é uma espécie de compulsão que distorce essa sensação de liberdade humana, fundamental da própria condição. Outra coisa que eu acho válido destacar aqui, e aqui eu saio um pouco do debate teórico-filosófico e parto para uma visão mais geral sobre os desenhos como um todo. E claro, considerando que aqui também existe filosofia, mas, bom, vocês entenderam. Mas é como Junji Ito consegue criar esses contrastes nítidos dos personagens em questão de segundos nos quadros.
Um ponto de atenção aqui, ao olhar essas obras do Junji Ito, é que basicamente os personagens criados por ele têm uma feição muito parecida. É muitas vezes difícil ver um personagem com traços marcantes. Claro, existem exceções aqui, como no caso de Tommy, por exemplo, na pinta que ela tem no rosto, que não deixa de ser um traço marcante diretamente da personagem. Mas, via de regra, todos ali parecem ter o mesmo rosto, refletindo uma certa apatia presente nas obras e que, inclusive, muitas vezes trata inicialmente de uma realidade cotidiana, para aí sim começar a colocar uma certa carga emocional pesada de terror naqueles personagens. Os contrastes ficam muito mais claros assim que os personagens se deparam com situações que tiram eles daquela zona de apatia inicial construída pela obra. Nesse contexto, algumas personagens no mangá representam bem isso, principalmente no momento em que Yoshida percebe que está ficando obcecada com aquele buraco no formato dela, ou quando o próprio Aki fica paralisado ao ver que Yoshida tinha feito. Nisso, os quadros acabam se voltando principalmente para os olhos, principalmente os olhos que acabam ganhando esse contraste e uma disposição curiosa, parecendo até mudar uma certa iluminação naquele momento de choque. Sei lá, pra mim esse é um dos pontos principais que me compram nas histórias do Junji Ito. Tipo, essa aqui. Olha, tem algumas coisas que pra mim continuam não fazendo sentido no mangá. Por exemplo, como que as pessoas se movem pra frente dentro da montanha. Pra trás eu até consigo entender, mas pra frente não faz muito sentido, elas vão dando mexidinhas aos poucos. É complicado, não sei. Bom, enfim, mesmo não fazendo a menor ideia, eu ainda acho que esse é um puta de um mangá e eu recomendo pra todo mundo que quiser ler. Além disso, esses conceitos que eu havia comentado são conceitos super abstratos e tem muito debate crítico entre ambas as posições. O que eu quis trazer aqui foi o que eu acabei pegando na obra com uma leitura um pouco mais atenta. De todo modo, espero que tenha dado mais ou menos para entender o que eu quis trazer aqui. Bom, eu sou o Thomas, esse aqui é o Solarius e muito obrigado por você que chegou até aqui. Esse vídeo me deu um certo trabalho, principalmente na hora de revisar esses conceitos que de começo são bem chatinhos de pegar. Mas de forma geral eu tô bem feliz de ter conseguido falar de Junji Ito aqui no canal. Eu pretendo trazer outras obras do Junji Ito aqui, principalmente as que eu acho serem as mais famosas, Tommy e Uzumaki, como eu já havia comentado, e também Gyo. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, recomendem outros temas que vocês também gostariam que eu trouxesse aqui. Além de se inscrever, curtir e compartilhar, e se você ficou curioso, também pode checar o nosso outro vídeo sobre montanhas. No caso, sobre solidão e como às vezes é muito melhor estar no topo do Everest do que estar lidando com um vizinho folgado que você tem. Bom, de forma geral era isso. Muito obrigado por você que ficou até aqui, cuidem da cabecinha de vocês e até o próximo vídeo.